proclamá-lo rei, novamente se retirou sozinho para a montanha. E aí depois ele anda sobre as águas, ele vai para Cafarnaum, e ali ele realiza um certo discurso. É nesse discurso que nós vemos aquilo que eu li agora há pouco. Jesus, ele declara que ele é o pão da vida. No verso 35, você tem ideia? Ele fala: eu sou o pão da vida, quem vem a mim não terá mais fome, e quem crê em mim nunca terá mais sede. Ele vai denunciar o comportamento dos judeus acerca do maná do Antigo Testamento, porque literalmente, aliás, simbolicamente, talvez, eles achavam, não, ele está falando, ele está se referindo ao maná, porque no Antigo Testamento os nossos pais comeram do maná, que durante 40 anos, né, o Senhor mandava, e aí, segundo a quantia das pessoas que estavam nas famílias, né, as pessoas se alimentavam e tal, e Jesus, ele no caso, ele não está se referindo ao maná, né? No verso 36, ele fala: contudo, eu vos disse que me vistes, mas não credes. Todo aquele que o Pai me dá virá a mim, e quem vem a mim eu não lançarei fora. Porque eu desci do céu não para fazer a minha vontade, aliás, mas para fazer a vontade daquele que me enviou, que no caso é o Pai. E no verso 39 e 40 a Bíblia registra, né, dizendo: e esta é a vontade daquele que me enviou, que eu não perca nenhum daqueles que ele me deu, mas os ressuscite no último dia. E esta é a vontade do meu Pai: quem vê o Filho e nele crê, tenha a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Como eu falei para vocês, amados irmãos, a Bíblia nos declara em 1 João capítulo de número 4, você pode acompanhar aí em casa, verso de número 8, que foi para isto que o Filho de Deus se manifestou, para destruir as obras do diabo. Então, quando Jesus vem ao mundo, ele vem para salvar a humanidade, ele vem para arrancar aqueles que estavam realmente nas mãos de Satanás, para libertá-los, para arrancá-los daquele reino. Tanto que o apóstolo Paulo, ele vai dizer que ele nos arrancou das trevas e nos transferiu para o reino de seu Filho amado, que é Jesus Cristo, que é o reino da luz, pelo seu amor que ele fez por nós. E quando Jesus está na sinagoga, certa vez ele estava na sinagoga, basta você pegar Marcos, capítulo de número 1, ele estava ali, como de costume, todo sábado, né? Estava anunciando o ensino, né? Porque era o costume dos judeus no sábado conhecer a Torá. E Marcos, capítulo 1, verso de número 23, 24 e 25, fala, né? Que ali estava alguém, né? Em Cafarnaum, na sinagoga, e de repente, esse alguém era um homem com um espírito impuro. E era um sábado, e Jesus vai lá e expulsa o demônio, né? E os demônios que estavam naquele homem, aqueles espíritos impuros, a Bíblia fala no verso 23 e 24, assim: entre eles estava na sinagoga um homem com um espírito impuro. Ele gritava: que queres de nós, Jesus Nazareno? Vieste para nos destruir? Eu sei quem tu és o santo de Deus. Tipo assim, era como se os demônios estivessem dizendo: antes de tu vir, era a gente que reinava. Então tu vieste fazer o que aqui? E os próprios demônios, né, o próprio espírito impuro que estava naquele homem, naquele episódio, o próprio espírito impuro declara: por acaso vieste para nos destruir? E de fato foi para isto que Jesus veio. Quando ele se encarnou por amor a nós, para nos salvar, para nos fazer filho de Deus, para nos trazer o perdão de Deus, né? O homem habitou entre nós. De fato, Jesus veio para destruir as obras do diabo. Talvez você que me escuta, pela tua postura de vida, pela tua vida, talvez você até esteja se questionando agora. Então, quer dizer que essa minha prática é satânica, é pecaminosa? Será que não agrada a Deus? De julgar porque eu sou um pecador tanto quanto você, né? Mas eu quero falar para você que Jesus, quando ele vem ao nosso encontro, de fato, ele tira de nós todas as mazelas. Ele nos dá um amor perfeito, ele nos dá realmente uma felicidade que não se encontra neste mundo. Que não está nas drogas, não está na bebida, não está no sexo, que não está nos prazeres, nos relacionamentos. Por quê?
Porque, como a Bíblia registra, eu já falei isso aqui, o Filho do Homem se manifestou para destruir as obras do diabo. E foi o próprio diabo que declarou isso aqui nesse episódio, né, naquela sinagoga em Cafarnaum. E aí, por que eu estou falando tudo isso? Porque os judeus não acreditaram que Jesus de Nazaré, de fato, ele era um enviado por Deus. Tanto que em João 6, que é o que eu estou refletindo aqui nessa palavra, eu estou aqui fazendo uma linha de raciocínio, Jesus ele declara algumas coisas, né? E são essas coisas declaradas pelo Senhor Jesus que vai trazer para nós esse episódio. Porque inicialmente, quando Jesus curava, quando Jesus libertava, quando Jesus estava pregando, quando Jesus ensinava aquelas multidões de fato o seguiam. Então aqueles discípulos, né? O discipulado de Jesus quer dizer aquelas multidões, porque discípulo é aquele que escuta um mestre, né? Então aquelas multidões estavam ali. Mas aí chega uma hora que Jesus declara coisas maravilhosas aos olhos do reino de Deus, mas que para eles, por estarem presos ao seu mundinho, né, à sua realidade terrena, e não se adequarem à vontade de Deus, porque eles se conformaram com aquilo que eles estavam vivenciando, chega uma hora que para eles incomoda a pregação de Jesus. Chega uma hora que para eles fica uma coisa assim meio constrangedora. Por isso que quando Jesus declara, né, por exemplo, no verso 53 de João capítulo 6, Jesus disse: em verdade vos digo, se não comerdes a carne do Filho do Homem e não beberdes o meu sangue, não tereis a vida em vós. Quem se alimenta com a minha carne e bebe o meu sangue tem a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Pois minha carne é verdadeira comida e meu sangue é verdadeira bebida. Quem se alimenta com a minha carne e bebe meu sangue permanece em mim e eu nele. Como o Pai que vive me enviou, eu vivo por meio do Pai, assim aquele que de mim se alimenta viverá por meio de mim. Este é o pão que desceu do céu. Não é como aquele que os vossos pais comeram e, no entanto, morreram. Quem se alimenta com este pão viverá para sempre. Então, esse discurso acerca do pão da vida, porque você pode até assim pensar, mas Cássio, Jesus está falando de um símbolo, né? Afinal de contas, nós vamos a ele, porque ele é a palavra de Deus, né? Ele nos traz a sabedoria que vem de Deus, o evangelho, ele é o próprio evangelho, ele é a boa nova. Não, não é somente isso. Se fosse apenas isso, os judeus não teriam feito o que fizeram. No verso 66, que a partir daquele momento, muitos discípulos o abandonaram. Porque chega uma hora, meu querido, que quando a gente escuta a verdade de Deus, ou a gente se liberta, como a própria palavra diz, né, conhecereis a verdade vos libertará. Se a verdade, pois, vos libertar, se o Filho do Homem, pois, vos libertar, sereis verdadeiramente livres. Lá em Gálatas fala que foi para a liberdade que Cristo vos libertou, portanto não ficais mais submetidos à escravidão, né, da paixão da vossa carne. Então vai chegar uma hora que a verdade que o Senhor Deus coloca para nós, quando a gente segue, né, porque alguns vão para o grupo de oração, vão para a missa, vão para a adoração, então eles começam a seguir, começam a caminhar, né, naquela sua vida, naquele seu processo de caminhada. Mas chega uma hora que a verdade do Senhor, ela vem direta ao nosso coração, como que uma seta que alcança o alvo, né? Como que uma flecha que alcança o alvo. E a verdade, ou ela vai nos libertar, quando a gente acolhe, ou então a gente vai abandonar todo aquele segmento que outrora nós fizemos ao Senhor Jesus. E foi isso que foi para com isso que eles se depararam. Jesus não está dizendo, olha, eu sou o símbolo do maná. Tanto que, no verso 56 e 57, Jesus declara, não é como o maná que os vossos pais comeram no deserto, porque eles comeram e morreram. E antes, Jesus está dizendo que aquele que come da carne, que é ele, e bebe do sangue, que é ele, o sangue dele, tem vida eterna. E no último dia vai ressuscitar. Então, pressupõe aqui que o Senhor Jesus está falando
da Eucaristia, que a Igreja Católica declara em toda Santa Missa e em toda celebração. Prova disso é que, mais uma vez repito, no verso 66, depois que os judeus escutaram aquilo, porque os judeus, claro, na mentalidade deles, né, não compreenderam, eles pensaram, nós temos que comer ele? É canibalismo? E aí eles se afastaram de Jesus. Eles abandonaram ao Senhor. E eu não quero tocar na doutrina da Eucaristia aqui, mas eu quero tocar no sentido do seguimento a Jesus diante de quando a gente encontra a verdade que é Ele. A minha pergunta que eu faço a você é a seguinte: de fato, você está seguindo a Jesus por aquilo que Ele é? Ou você está seguindo Jesus por aquilo que Ele faz? Quando as multidões começaram, porque fala a Bíblia, né, muitos, a partir daquele momento, muitos discípulos o abandonaram e não mais andavam com ele. Então eles fizeram descaso a Jesus, né? E Jesus não passou a mão na cabeça deles. Vendo muitos abandonando ele, muitos o abandonando, vendo que muitos discípulos, né, que estavam com ele, escutavam a pregação, agora estavam indo embora, estavam se afastando, estavam, né, abandonando ao Senhor Jesus. Jesus não gritou, voltem, ou então eu retiro o que eu disse. E nem tampouco Jesus chegou para os seus e disse, olha, vocês, pelo amor de Deus, fiquem comigo, não me abandonem. Não, porque Jesus não quer saber de... Jesus, claro, ele veio para salvar, porque lá em 1 Timóteo capítulo 2, verso 4, a Bíblia fala que o desejo de Deus é que todos os homens sejam salvos e cheguem ao conhecimento da verdade. Mas Jesus, ele é muito, muito íntegro naquilo que é a missão dele, naquilo que ele faz. Ele tinha consciência daquilo que ele estava dizendo. Então ele também respeitava a liberdade do ser humano de estar com ele ou de abandoná-lo. E aí Jesus, ele chega para os seus, e ao invés de Jesus ficar com medo, né, tipo assim, fiquem, não faça igual aos outros, Jesus, ele fala para os seus discípulos, e vós, vocês também não vão não? Vocês não vão também? Tipo assim, ou vocês acreditam na verdade que sou eu, ou vocês têm que partir igual aos outros. E aí Pedro, né, em nome dos 12, Pedro declara, a quem iremos, Senhor? Só tu tens palavras de vida eterna. Então eu quero falar para você que não são as drogas, não é a prostituição, não é, enfim, aquilo que o mundo oferece para a gente, que tem palavra de vida eterna, só Jesus. Somente Jesus de verdade tem palavras de vida eterna. E é sobre esta palavra que eu estou pregando para você agora. Tudo é providência de Deus, né? Tudo é providência do Senhor. Ele é que sabe o que faz. Então, meu querido, quero falar para você que não abandone Jesus. Se a cruz está pesada, se a dor está chegando, se a tribulação está aumentando, pelo fato de você seguir a Cristo, não abandone Jesus, não abandone. Faça igual Pedro. Senhor, só tu tens palavras de vida eterna. A quem nós iremos, Senhor? Porque de fato, se não for do lado de Jesus, meus amados, se não for estando do lado do Senhor Jesus, nós não temos a quem ir. Porque indo para um lado para o outro, nós iríamos encontrar apenas descaso, né? Falta de amor, não iríamos encontrar salvação em Cristo. Então, somente Jesus tem palavra de vida eterna. Então, eu quero concluir minhas palavras, né? Dizendo para você que vale a pena seguir Jesus. Se você que está me escutando, de repente você está passando por dificuldades, repito, por provas, por tribulações, por perseguições, pelo fato de você pertencer a Cristo, né? Porque tem um sofrimento que é consequência do pecado. E tem um sofrimento que é provação. É permissão de Deus pelo fato de nós seguirmos ao Cristo. Então, se você está passando por isso, pelo fato de ser de Jesus, porque se prepare, né? Ser de Jesus significa passar pela dor, passar pela cruz, passar pela perseguição. Porque este mundo vai de fato nos perseguir. Nós não somos daqui, nós somos do céu, nós somos de Cristo, e aquele que é de Cristo nesta terra é apenas um peregrino, né? Então, eu quero falar para você que você é feliz, exatamente, mesmo que você esteja sofrendo,
você é um bem-aventurado. Muitos que abandonaram o Senhor se perderam. E você? Você vai abandonar Jesus? Não aguento mais, vou largar tudo. Não aguento mais ser cristão, chegue disso, porque tá vindo só provação. Quando eu não era, estava tudo tranquilo.